palavra nos diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? Podeis sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida nesta noite. Uma palavra transformadora, uma palavra que irá renovar a sua fé, irá renovar a sua esperança, irá transformar a sua vida. Você crê nisso? Como é possível ser ministrada a mesma palavra? Como é possível ouvir o mesmo sermão e ser mais uma vez transformado, ser mais uma vez impactado? Esta é a missão do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. O Espírito Santo de Deus que nós invocamos, que Ele tem a capacidade de convencer-nos que precisamos melhorar. É Ele que nos sensibiliza, é Ele que aguça os nossos ouvidos, a nossa compreensão, para entendermos cada dia mais o propósito que está em cada palavra. O propósito que está nas entrelinhas de tudo aquilo que nós escrevemos. Esse Espírito Santo de Deus está aqui e Ele falará poderosamente ao teu coração. Amém? Quantos nos visitam nessa noite? Tem visitantes aqui nessa noite? Eu te convido, você que já é membro dessa comunidade, apertar a mão dessa pessoa aí que está nos visitando e desejar a ela a paz do Senhor e diga a ela: seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Este versículo que nós lemos, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele, no meu ponto de vista, ele deve ser o versículo mais lido de toda a Bíblia. Porque ele é o versículo que está na cabeça da pula, é o primeiro. Então, tendencialmente, todos nós, quando declaramos que eu vou ler a Bíblia toda, a gente começa por onde? Começa por Gênesis. Aí a gente começa bonitinho, aí se perde no meio do caminho, e aí decide novamente, eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa de onde? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, tendencialmente, esse é o versículo mais lido, mais conhecido de todos nós. E eu quero repetir para você, que no princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Amém? O que a Bíblia está nos dizendo? Que Deus, na concepção, na criação do mundo, Ele estava diante de algo que parecia um problema. E que muitas vezes parece para nós que estamos diante de um problema. Porque Deus tinha um projeto grandioso, um projeto maravilhoso, que é a construção deste mundo a qual nós vivemos. Um mundo espetacular. Quando nós viajamos ou fisicamente ou pela internet, que nós vemos aquelas paisagens, aquelas cachoeiras, aquelas montanhas, nós ficamos encantados com o poder da beleza da criação do nosso Deus, não é verdade? E este era o plano de Deus, construir algo esplendoroso, algo majestoso, algo inigualável. O que Deus queria construir era exatamente isso, algo inigualável. E eu quero que você reflita nessa noite, se aqui na terra, o local onde Ele diz que jaz no maligno, é a habitação do maligno, é um lugar tão lindo, tão belo, tão maravilhoso. Imagine o que Ele foi preparar para mim e para você lá no céu. Você tem se preocupado com isso? Você tem pensado nessa hipótese? Você crê que o Senhor Jesus foi preparar a morada para você lá no céu? E que também é algo extremamente glorioso, maravilhoso, majestoso? Eu queria que você ponderasse, que você pensasse, que você levasse isso em consideração, porque a vida não é simplesmente aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos. Existe algo mais profundo, algo mais duradouro do que esta rápida passagem nossa aqui pela terra. O Senhor Jesus, Ele foi preparar morada para mim, para você, para que moremos eternamente na glória com Ele. Para que possamos viver o verdadeiro amor, a verdadeira comunhão. Isso é um processo. Exigem algumas
alguns critérios para que nós possamos entrar no reino celestial. E você tem se preocupado com isso? Você tem pensado nessa possibilidade? Eu quero te dizer que Deus estava iniciando um processo da construção do mundo, mas a Bíblia nos garante que a terra estava sem forma e vazia. E que havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, não havia absolutamente nada. Quando eu disse que havia trevas, quer dizer que não havia luz. Não era que havia algo, porque as trevas é exatamente a ausência da luz. E quando disse que havia um abismo, era porque não havia planície, não havia superfície. Ou seja, não havia absolutamente nada. E eu estou te dizendo isso nessa noite, para que você creia piamente que o Deus a qual você serve, Ele não precisa de nada para realizar um grande milagre na sua vida. Ele não precisa de absolutamente nada. E muitas vezes nós pensamos que vai precisar de um recurso cair do céu. Vai precisar que algo aconteça para que aquele milagre possa acontecer também na minha vida, na sua vida. Pense que o que Deus criou não havia nada, não havia princípio, não havia nada para começar. E mesmo assim Ele fez um ambiente maravilhoso para que nós possamos viver. E Deus não precisa de nada para começar uma grande obra na minha e na sua vida. Ele não precisa de nada. Ao contrário de nós, quando queremos começar alguma coisa, a gente precisa de recursos. Precisamos de tanta coisa para começar a construir algo. Já pensou quando você deseja construir uma casa? Tem todo aquele protocolo, né? Tem toda aquela sequência que nós temos que fazer para construir algo. E quando nós estamos sem recurso, estamos sem nada, dá para fazer alguma coisa? Não dá. Quantas vezes, quantos sonhos, quantos projetos você não começou, exatamente porque você olha para um lado e olha para o outro e diz: Senhor, eu não tenho como começar, porque me falta subsídios, me falta recursos, me falta conhecimento, me falta alguma coisa. E eu volto a te dizer, meu irmão e minha irmã, descansa o teu coração, porque não vai precisar de nada para Deus mudar a sua história, para mudar o seu quadro, para transformar a sua casa, transformar a sua vida, transformar o seu destino, para te dar novamente dignidade, para tirar aquela vergonha a qual você está vivendo e transformar essa vergonha em glória, transformar essa vergonha em alegria. Para de ficar pedindo, determinando a Deus como é que tem que ser, quando vai ser e como vai ser, porque Deus não precisa de nada. Ultimamente, lá no sítio, às vezes eu dou uma de querer mexer na cozinha. E eu percebi que eu fui procurar uma receita para fazer leite condensado. E eu descobri que para fazer leite condensado precisa do tal do leite condensado. Nessa receita. Eu fui pegar uma outra receita para fazer chocolate e o ingrediente principal era o tal do chocolate. E sempre, muitas das receitas que eu fui, uma receita de manteiga também, quando eu fui ver o principal ingrediente para fazer manteiga é o tal da manteiga, segundo aquela receita. Uma conhecida nossa que se dizia perita no bolo, aí nos fez uma visita lá em casa dizendo que ia fazer um bolo, aí perguntou: cadê a massa do bolo? Oh, minha gente, muitas vezes é o que acontece com nós, a gente fica perdido com as nossas receitas, perdido de como começar, e às vezes a gente precisa de recursos para começar algo, e a ausência desse recurso nos impede de fazer, nos impede de falar, nos impede de agir, nos impede de construir. Mas Deus me trouxe nesta noite para te dizer que Ele vai transformar a sua história do zero. Deus vai transformar a sua história do zero. E muitos vão perguntar: de onde vieram esses recursos? De onde vieram essa influência? De onde veio tudo isso? E Deus vai mudar a tua história por conta da sua confiança. E é necessário que nós nos confiemos plenamente nele. E deixemos de confiar na força dos nossos braços. Confiar nos nossos recursos, confiar no nosso intelecto. Porque quando nós confiamos na força dos nossos braços, as nossas ações elas ficam limitadas. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai amado,
Fala ao profundo do nosso coração, Senhor. Transforma a nossa alma, Senhor. Transforma o nosso espírito, torna o nosso coração uma terra preparada, Senhor, para receber a Tua palavra. Nós queremos ser transformados, Senhor. Nós queremos ter a nossa fé fortalecida. Nós queremos, Senhor, dar testemunhos de homens e mulheres, Pai, verdadeiramente convertidos a Ti, Pai. E estamos cansados de ser influenciados por este mundo e queremos ser influenciados pelo Teu Santo Espírito, Pai. É pelo Teu Santo Espírito que queremos ser influenciados, queremos caminhar em retidão, Senhor. Queremos ser encorajados, impulsionados, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Pai. E queremos ter a coragem necessária para falar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos lábios, Pai. Para falar aquilo, Pai, que agrada ao Teu coração, Pai. E eu repreendo nesta hora, em nome do Senhor Jesus, toda confusão, Senhor. Eu repreendo nesta hora, Pai, toda inquietação, Pai. Eu repreendo nesta hora, Pai, toda falta de fé, toda frieza, Pai. Mas que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, Pai, de forma poderosa nesta noite, através das nossas vidas, Pai. Continua falando aos nossos corações, Pai, e trata-nos para o louvor da Tua glória, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu quero continuar ainda essa leitura no versículo 2, que diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Todas as vezes que eu li e ouvi esse versículo, me dava a entender de que a terra realmente estava vazia e que não havia absolutamente nada. Segundo a ótica do homem, não havia nada. Mas nas entrelinhas dessa escritura, ao meditar nela, Deus colocou uma coisa no meu coração, ao qual eu desejo compartilhar com a igreja nesta noite. Na parte B do versículo 2, que eu quero mais uma vez recitar, dizer que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Havia duas poderosas figuras, ainda no começo de tudo. Veja que a terra, ela estava sem forma, ela estava vazia, e que havia trevas sobre o abismo, mas ainda assim, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Note a existência dessas duas figuras, desses dois personagens, porque são essas duas figuras que irá favorecer a grande ação de Deus na sua casa e na sua vida. Talvez você esteja exatamente vivendo como uma terra sem forma, vazia, vivendo em trevas, vivendo em medo, vivendo em uma opressão. Talvez você tenha até declamado, talvez você tenha compartilhado isso, talvez você tenha dito: minha vida está preto e branco, minha vida está sem colorido, minha vida está sem brilho. Eu estou vivendo como se eu estivesse exatamente dentro de um abismo. Eu estou vivendo em uma escuridão, eu estou vivendo sozinho. Assim como havia abismo naquele lugar, certamente havia uma frieza, porque a falta da luz, a falta do calor, provocava também frieza. Então talvez no seu dia a dia você esteja sofrendo com uma frieza, você esteja sofrendo com uma angústia por algo danoso que aconteceu na sua vida, por algo traumático, que você sente na sua alma essa escuridão, que você sente essa profundidade. E eu te digo nesta noite que há duas figuras poderosas que você precisa atrair para sua casa, duas figuras poderosas que você precisa estar constantemente, que precisam estar todos os dias do teu lado, porque são as duas ferramentas que o Senhor irá utilizar para transformar a sua casa, para transformar a sua vida. E talvez você esteja assim há muito tempo clamando, há muito tempo se questionando, dizendo a Deus: mas meu Deus, por que é que o milagre não acontece na minha casa? Porque o milagre não tem acontecido na minha vida, e eu tenho visto isso acontecer na casa de fulano, na casa de ciclano, Pai, e o Senhor tirou fulano das trevas, o Senhor tirou fulano da vergonha, o Senhor tirou ciclano daquela situação danosa, Pai, e o que é que está acontecendo? E Deus me traz nessa noite para te dizer que há uma solução, e Deus irá usar as mesmas ferramentas que Ele utilizou para transformar
transformar esse mundo no qual nós vivemos, Ele irá também transformar a sua casa, irá transformar a sua vida. Agora é necessário, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja pairando sobre a água que deve estar na sua casa e na sua vida. Na sua casa tem que ter água, na sua vida tem que ter água, no seu ambiente de trabalho precisa ter água. É necessário que haja água para que tudo comece a acontecer. E talvez você esteja se perguntando, Eduardo, que água é essa? Porque eu quero vitória. Quantos querem vitória nessa noite? Quantos querem ver as trevas transformarem-se em luz? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, 6. A palavra nos diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quantos têm sede, erga a mão e diga, Senhor, eu tenho sede. O Senhor Jesus, Ele tem da água a qual necessitamos. Da água que sacia a verdadeira sede do homem. E essa água, meu irmão e minha irmã, nós não estamos brincando, não estamos falando de forma poética, mas nós estamos aqui, através do Espírito Santo de Deus, trazendo uma revelação de transformação da sua vida. É necessário ter água na sua casa. É necessário ter água constantemente na sua vida. Você já viu, falando a respeito da importância da água, que temos que beber 2 litros, outros já dizem que é 3 litros, 4 litros de água, que o nosso corpo humano necessita de água, para que o organismo funcione bem. Mas a água a qual eu te refiro nesta noite, é a água a qual apenas o Senhor Jesus pode te oferecer. A água a qual Ele prometeu, a qual Ele falou para a samaritana, que se você beber dessa água, jamais você terá sede. E eu te digo que essa é a primeira e grande chave na sua vida, para que você se torne um vencedor, para que você possa desfrutar ainda em vida, do grande sonho que Deus colocou no teu coração. Você sabia que essa aflição que está no teu coração, é projeto também de Deus? Não é um projeto unicamente seu, mas é um projeto de Deus. Deus colocou ele no teu coração e algo interrompeu os planos de Deus. Alguma coisa aconteceu. E normalmente acontece por conta da falta de vigilância nossa. E a palavra nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E quando nós não damos ouvido a essa palavra, nós não resistimos a ele, ele não foge. E aí ele começa a trazer bandejas, ele começa a trazer pratos, porque ele conhece a sua fraqueza, ele conhece a sua índole, porque ele estava exatamente com você, no seu lado naquele momento ao qual você caiu. Sabe, naquele momento que você estava impregnado no pecado, ele estava coladinho do seu lado, então ele sabe exatamente a sua fraqueza. E nós precisamos diligentemente resistir ao diabo. Precisamos resistir a ele. Como eu resisto ao diabo? Quando eu digo não às tentações, quando eu digo não aos pratos ao qual ele me oferece. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, como você tem reagido quando ele tem trazido os pratos, quando ele tem trazido as bandejas, quando ele tem trazido afrontas? Porque quando eu digo que ele nos conhece, ele conhece as nossas fraquezas, e às vezes a sua fraqueza não é a fraqueza do irmão. Talvez você conhece, você sabe que a fraqueza do seu irmão é a glutonaria, ele come demais. O outro porque bebe, porque fuma. Mas talvez a sua fraqueza seja o seu temperamento forte. Talvez a sua fraqueza seja a preguiça. Talvez a sua fraqueza seja o medo,
seja covardia, seja timidez, e não importa. Para de ficar medindo os levantes que acontecem na sua vida com o que acontece na vida do seu irmão. Olha para dentro de si, veja quais são as suas fraquezas, quais são os seus medos. Para de brincar com isso, porque Satanás sabe quais são os seus medos, e Deus quer te fazer crescer, Deus quer fazer com que você suba degraus, que você avance na fé e que você se aproxime cada dia mais dele. E para tal, o inimigo tem se levantado para fazer a cada dia você retroceder. À medida que você avança, tenha convicção que toda vez que você avança um degrau acima, você está enfurecendo a Satanás. E não espere que ele vai mandar flores para você. O que vai acontecer são exatamente levantes. Mas uma coisa, tenha convicção, que todas as vezes que você renuncia, toda vez que você faz um compromisso para com Deus, Ele está ali do teu lado. Os levantes irão acontecer, mas você não irá cair. A tempestade virá, mas não irá derrubar a sua casa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está no teu lado e Ele está te abastecendo dessa água, da água da vida, a água que corre do trono de glória de Deus, este manancial que vem do trono de glória de Deus, como está descrito no livro de Apocalipse. É um manancial que desce do trono de Deus. E você tem ideia do que é este manancial que o Senhor Jesus nos oferece para nos lavar e para nos fortalecer? É a própria palavra de Deus. A água, a qual é simbolicamente apresentada, como lemos no livro de Gênesis, nesta noite está para nós como a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, que será ministrada ao teu coração por intermédio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu te pergunto, como está a sua caminhada com Jesus? Porque existem pessoas aqui no meio de nós que gostam muito mais de andar com pessoas do que andar com Jesus, porque não crê piamente de que Jesus está vivo, e que Ele fala e que Ele responde. Você crê que Jesus está vivo? Você crê que Ele ouve? Você crê que Ele fala? Ainda ontem, se algumas pessoas fossem lá em casa, veriam uma cena que diria: esse povo é doido, esse povo é louco. Eu vinha para a igreja, eu tinha alguns compromissos aqui, e aí a esposa: me ajuda aqui. Eu fiz: o que é? Não, que eu vou lá para o meu momento de oração. E a gente tem um reservado lá, a gente tem um quintalzinho, tem umas plantas lá, e a esposa gosta de ir para lá conversar com Jesus. E ela estava descendo com 2 copos, uma jarra de água, com 2 pratos, 2 xícaras, com café, biscoitinho, 2 cadeiras, e ela forrou a mesa. E eu perguntei: tá vindo alguém aí? Ela fez: não, é só eu e Jesus, pode ir. Você tem preparado momentos de diálogo para com Jesus? O que você precisa é ouvir. Você tem ouvido música demais. Você tem achado que música vai transformar a sua casa, vai transformar a sua vida. Você não sabe nem a procedência delas. Só porque é gospel, porque toca numa rádio gospel, você acha que aquela música vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa, vai transformar a sua essência.
E eu te digo nessa noite, com a ousadia do Espírito Santo, que o que vai transformar a sua vida é a genuína palavra de Deus, que sairá da boca do próprio Deus e soará de forma especial ao seu ouvido. E a palavra nos diz que a própria palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e não existe nada mais tremendo, impactante e transformador do que a palavra de Deus. Então para de estar escutando musiquinha, para aliviar, para alegrar o teu coração, porque Deus quer falar profundamente ao seu coração. Aquela música é uma inspiração, muitas delas são sim inspiração divina, mas para aquela circunstância, para aquele homem. O que Deus quer contigo é mais profundo, vai além de músicas gospel. Deus está falando com você. Deus quer mais do que música gospel. Deus quer falar profundamente ao teu coração por intermédio da palavra dele. Agora é necessário você, sabe, ter coragem de abrir isso aqui e dizer: olha, eu preciso aprender disso aqui. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso beber dessa água. Eu preciso ser lavado. E eu preciso não mais ter sede, não ter mais as necessidades a qual eu tenho. Quanto tempo você tem clamado a Deus por essa mesma necessidade? Quanto tempo você tem chorado, tem clamado, tem pedido oração para o irmão, para a irmã, porque você quer mudar esse quadro? Você está exatamente declarando que você ainda tem sede, e Deus diz nessa noite que Ele quer suprir essa sede. Deus quer dizer a você que nesta noite a única coisa a qual você precisa é da presença dEle, é sentir a presença dEle. E as nossas necessidades muitas vezes nos tornam pedintes, verdadeiros pedintes. Nós só queremos pedir, 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 pedir. E o Senhor Jesus, Ele nos garante de que quando Ele nos der a água e nós bebermos, nós não mais sentiremos sede. As nossas necessidades serão saciadas. Eu digo saciadas, eu não digo resolvidas, porque muitas vezes a minha necessidade não foi resolvida, mas Deus promoveu a saciedade. Ele me confortou. Ele me tornou capaz de suportar aquela luta, aquela adversidade. E para minha surpresa, tempos depois, após eu ter descansado o meu coração, eu percebi que Ele já tinha me abençoado, e há tempo. Há muito tempo Ele já tinha me abençoado. Ele já tinha ouvido sim as minhas orações. Ele já tinha ouvido o clamor da igreja. Ele já tinha atendido as minhas necessidades. Mas a minha soberba impediu de ver de que a bênção já estava do meu lado, que a solução já tinha ocorrido, mas não estava dentro dos meus parâmetros, não estava dentro da minha ótica carnal. Então eu simplesmente decidi a ignorar. E Deus te diz nessa noite, meu irmão e minha irmã: quieta o teu coração. Quieta o teu coração. E passa a olhar em 360 graus. Porque eu já te abençoei, eu já abri as portas. Você recebe isso? Ele já te abençoou e já abriu as portas. Se você já entendeu, se você já compreendeu que porta foi essa, abra. Se você não compreendeu, peça ao Espírito Santo que desvende, que esclareça isso para você. Mas eu creio que o Senhor, Ele não resiste à oração de um justo. E há uma igreja que tem clamado, há uma igreja que tem buscado a condição de justo, e que tem clamado sim pelas suas necessidades. E eu não posso aceitar que Deus não já entrou na causa, de que Ele já abriu portas e que já começou a executar um grande milagre na sua vida. Agora, tira a catarata, diz: Senhor, opera a minha catarata, permite-me enxergar aquilo a qual eu não estou conseguindo enxergar. Transforma o meu coração, transforma, Senhor, o coração da Tua igreja. Mais uma vez, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, Pai, eis a Tua igreja, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque sentimos a Tua presença nesta casa, Senhor. Porque a Tua palavra diz que quando 2 ou mais estão reunidos, o Senhor se faz presente.
E nós temos nos reunido no Teu nome, Pai. E o Senhor tem marcado presença, e a Tua presença nos contagia. A Tua presença é que nos faz, coloca nos nossos corações o desejo de trazer mais pessoas, Pai. De trazer a mãe, trazer o pai, trazer o irmão, trazer o filho, Senhor. Ó Pai, continua trabalhando nos corações e nas mentes, Pai, de todos os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Nós queremos, Pai, continuar sentindo da Tua presença nas nossas casas. Queremos, Pai, ter a nossa fé aguçada, a nossa sensibilidade de ouvir a Tua voz, Pai. Muitos daqui, Pai, muitos dos que estão aqui nesta noite, Pai, que não têm sentido o desejo e nem a coragem, Pai, de abrir a Tua palavra. Ó Pai, eu quero orar nesta hora em especial por aquele, Pai, que um dia teve o hábito, Pai, diário, de abrir a Bíblia e perguntar ao Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo hoje? Mas, Pai, e que hoje tem a sua fé enfraquecida, tem se sentido desestimulado, Senhor. Não tem te buscado, Pai, como outrora, não tem lido a Tua palavra como outrora, Pai. Que o Senhor venha com poder e majestade fazer aquilo a qual eu não posso fazer, mas o que o Teu Santo Espírito pode, Senhor. Venha aguçar o desejo, Pai, de estar na Tua presença, de estar na Tua casa e de aprender mais de Ti, para a glória do Teu santo nome. Amém. Viver com Cristo é inevitável a repreensão, porque nós somos filhos do pecado, nós somos carne, nós somos fracos, e por Ele compreender a nossa fraqueza, compreender a nossa pequenez, Ele não descola de você um minuto. O Senhor Jesus, Ele faz questão de não descolar de você um minuto, porque Ele sabe o quanto você é fraco, o quanto você é fraca. E por isso Ele quer derramar da água que corre do trono de glória de Deus sobre a sua vida. E esta água, eu volto a dizer, é a própria palavra de Deus que vai te firmar na rocha. Então não abra mão dessa palavra. Não abra mão da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós temos encontros aqui toda terça-feira. Nós temos encontro aqui todo domingo. E eu te pergunto, onde você está às terças-feiras? Onde você está aos domingos? Onde você está quando a igreja lhe convoca para uma atividade? Nós temos o culto familiar às quintas-feiras. E eu te pergunto, onde você está às quintas-feiras? Percebe a importância do contato com Jesus? Percebe a importância do contato com a palavra de Deus? Porque é ela quem vai te dar a vitória. Amém? E mais uma vez eu quero voltar ao livro de Gênesis para fazer a associação de como Deus transformou a terra sem forma e vazia nesse espetacular planeta. Ele percebeu de que havia o Espírito Santo pairando por sobre as águas. Então eu creio de que há água na sua vida. Amém? Há água na sua vida. Agora é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja pairando. O Espírito de Deus deve estar pairando na sua vida, deve estar pairando na sua casa. O Espírito Santo, ele recebeu uma missão dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ele disse: olha, eu partirei, mas não os deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitos de nós tem afastado a presença do Espírito Santo, inconscientemente, pela dureza do coração. Eu não quero me transformar. Eu não quero me transformar mais do que eu já me transformei. Eu não quero renunciar mais do que eu já renunciei. Eu não quero me envolver mais do que o que eu já estou envolvido. E o que o Espírito Santo de Deus
quer de mim e você é exatamente movimento. O que o Espírito Santo de Deus quer de mim e de você é envolvimento. E o Espírito Santo de Deus está constantemente ao nosso lado. Agora, eis a questão: ele permanece ou ele vem e vai? É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja pairando na sua casa, esteja pairando na sua vida, como ele pairava sobre as águas. Então a palavra de Deus que está no teu coração, ela precisa pairar, o Espírito Santo de Deus precisa pairar sobre esta água. Ou seja, a palavra de Deus que está na sua vida precisa ter movimento, e um movimento, e eu preciso chamar a sua atenção de que não pode ser um movimento qualquer. O movimento que deve estar na sua vida, o movimento ao qual a palavra de Deus deve estar na sua vida, é por intermédio do Espírito Santo. E muitas vezes você está em meio a movimentos, a palavra de Deus está na sua, não sei se você está entendendo, mas eu vejo muitos irmãos, muita gente que está cheio da palavra, está em movimentos ao qual no Santo Espírito de Deus não está. E Deus colocou no meu coração, para compartilhar com os irmãos, que está no livro de Salmos capítulo 1, versículo 1, para fazer menção de como iremos garantir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A Bíblia, no livro de Salmos capítulo 1, versículo 1, nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus e decidimos colocá-la em prática, nós estamos dizendo: Senhor, nós não estamos jogando a tua palavra fora, mas nós estamos vivendo a sua palavra. E o ato de viver a palavra de Deus é a garantia da presença do Espírito Santo de Deus. Você entende isso, igreja? Você entende o que eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus? A sua vitória depende disso. A realização do teu sonho depende disso. Depende da palavra de Deus na sua vida e do movimento do Espírito Santo, que é a ação da palavra. A palavra precisa estar viva na sua casa, precisa estar viva na sua vida. Não é só saber o que é certo e o que é errado, mas é tomar atitude. Porque o Espírito Santo de Deus vai lhe tocar e vai dizer: olha, não feche esse negócio não, não se envolve com aquela pessoa não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpios. A quem você tem pedido conselhos? Se você tem convicção de que aquela pessoa é ímpia, ela não tem compromisso com Deus, mas ela tem o know-how que você necessita, eu vou consultar aquela pessoa. E Deus te desafia nesta noite a dizer não. Mas Senhor, eu preciso daquela informação, eu preciso daquele conselho que aquela pessoa entende muito. E Deus está te dizendo nesta noite: não procura aquela pessoa, porque eu já travei o seu coração, eu já criei um bloqueio no teu coração, uma resistência com aquela pessoa, porque o espírito não é o mesmo. E a revelação a qual você necessita, o próprio Deus irá dar. Deus irá abrir a porta que precisa ser aberta, Deus vai dar um escape. Agora, mediante você confiar nele. Você está disposto a confiar no Senhor? Amém? Então fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta hora chamar a esposa aqui, que nós iremos estar orando, selando esse momento, que eu creio que Deus tem vitória para você nessa noite. Nós temos testemunhos de pessoas que receberam vitória aqui, não vinda de homem, mas vinda pela maior profecia, que é a palavra de Deus. E Deus trouxe uma palavra profética, uma palavra renovadora, uma palavra que garante que Ele vai transformar a terra sem forma e vazia
em algo esplendoroso. Eu disse algo esplendoroso, algo grandioso. Se você está vivendo, meu irmão, se você está vivendo alguma situação na sua vida que lhe dá a sensação de que está sem forma, está vazio, só há escuridão, só há frieza, eu quero te convidar a dar um passo de fé e vir aqui na frente, porque nós queremos fazer uma oração específica nesse sentido, determinando a água e a ação do Espírito e a ação de Deus mudando toda essa história. Eu te convido a dar um passo de fé aqui na frente, porque nós vamos estar ungindo as suas mãos e profetizando esse renovo desde já, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?